Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras vai aos Estados Unidos nesta segunda-feira com 21 atletas. Verdão retoma treinos na terça-feira na Universidade da Carolina do Norte. Recebe outros 8 atletas na quarta-feira e estreia pela Copa do Mundo de Clubes no domingo contra o Porto de Portugal. Estou trazendo aqui para mais informações o Sport TV News, atualizando tudo aí sobre a ida do Verdão para os Estados Unidos e sobre a estreia do Verdão, galera, contra o Porto no domingo às 19 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? A última equipe brasileira a viajar vai na quarta-feira. Aí o ônibus, hein? Que isso, hein? Imagens ao vivo, 8h50. Débora, bom dia. Oi, Mari, bom dia para vocês. Amigos, daqui a pouquinho eu apareço aí na câmera. A gente está mostrando o ônibus nesse momento, saindo aqui do CT do Palmeiras, que fica na Barra Funda, aqui na capital paulista, rumo ao aeroporto de Guarulhos, né? Daí em torno de 1h e 10. Agora sim, oi, bom dia para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente no Sport TV. Ônibus deixando agora por volta das 8h50 da manhã, rumo ao aeroporto de Guarulhos, em torno aí de 1h, 1h10, depende do trânsito aqui da capital paulista. E a previsão de embarque é às 11h30 da manhã dessa segunda-feira, rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, né? 29 jogadores, então, deixaram aqui o CT do Palmeiras, outros 8 jogadores que estão com as respectivas seleções, né? É o caso do Gomes, é o caso do Estevão com a nossa seleção brasileira. Esses jogadores, então, entre esses 8 jogadores se juntam ao elenco na próxima quarta-feira e aí sim começa toda a preparação com o elenco completo para essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Greensboro vai servir como se fosse, na verdade não como se fosse, né? É a cidade base do Palmeiras nesse início da competição. O time de Abel Ferreira já treina amanhã, nessa terça-feira, por volta das 4h da tarde, na Universidade da Carolina do Norte. E aí sim, de Greensboro a Nova Jersey, né, que é o início, né, que é o palco desse início da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, dá em torno de 1h de voo. Então, o elenco de Abel Ferreira treina nesses próximos dias na Universidade da Carolina do Norte. No sábado, então, embarca para Nova Jersey e no domingo já tem o primeiro compromisso do Palmeiras contra o Porto de Portugal. Expectativa grande. Aqui não tem nenhum torcedor. Tinha alguns agora há pouco ali, né? Ali em torno de uma meia dúzia. Mas ontem, Mari, amigos, aqui estava completo de torcedores do Palmeiras. Em torno de 300 torcedores, cerca de 300 torcedores aqui em frente aqui ao CT do Palmeiras. Domingo de manhã estava chovendo também, fazia frio aqui na capital paulista. E mesmo assim, os torcedores vieram para cá, fizeram uma grande festa, vocês estão vendo, né? Cantaram com a camiseta do Palmeiras, com bandeirões. E aí foram recepcionados pelo próprio elenco. Jogadores estiveram aqui na frente, recepcionando os torcedores, agradecendo, batendo palma à torcida, cumprimentando, tirando fotos, né? O Everton, outros jogadores também, todo o elenco do Palmeiras aqui na frente, recebendo toda a torcida que estava aqui desde cedo. Ontem na manhã, de domingo, por volta das 7h da manhã, já tinha torcedor do Palmeiras. Essa festa aí foi por volta das 9h40, durou em torno de 1h e aí depois o público foi se dispersando. Hoje não tem ninguém, o ônibus então acabou de sair aqui do CT do Palmeiras por volta das 8h50, chega então no aeroporto de Guarulhos e a previsão é de 11h30 da manhã o embarque rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, e deve chegar hoje no período da noite, porque amanhã às 4h da tarde já tem o primeiro treino com a equipe de Abel Ferreira em preparação então para essa Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A gente volta a falar que o primeiro compromisso do Palmeiras é no domingo contra o Porto de Portugal. A gente volta com vocês, amigos. Perfeito. Muito obrigada, viu, Débora? Bom dia e bom trabalho a você. Nádia Assis, bom dia. Seja bem-vinda também. Seja bem-vinda você de volta também. Muito obrigada, amiga. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Bom dia para você, bom dia para o Lofredo, bom dia para todo mundo que está sempre aqui acompanhando o Sport TV News.
Mais um time brasileiro embarcando para o Mundial, né? Cheio de sonhos, de expectativas. Estava olhando o grupo do Palmeiras e pensando como é que seria essa estreia contra o Porto. Por onde vocês querem começar, amigos? Só para não queimar a largada. Vamos começar pela estreia, então, mas é que a gente antes, eu não sei se você já ouvia, a gente antes falava do Botafogo e dá pra gente aplicar o raciocínio contrário ao Palmeiras. O Palmeiras é o rei do sorteio. Não, também neste sentido. Pela dificuldade do grupo? Palmeiras Não, pela é o rei do dificuldade do grupo, talvez também nem tinha pensado nisso, mas pela estratégia de preparação para essa competição. Jô, a gente passou muito tempo desse primeiro semestre aqui discutindo as possibilidades de time com Abel Ferreira, com os nomes que ele tem à disposição. E quantas ideias ele colocou em prática, né? Quantas ideias ele testou. Isso, para mim, já era pensado no Mundial, né? A gente brinca, não sabemos qual é o time que ele vai, mas a gente sabe que ele leva vários na mala, né, Jô? Exatamente, não sabemos. Acho que esse é o grande desafio. Eu vindo para cá, estava pensando na escalação da seleção brasileira, que daqui a pouco a gente vai falar também, mas que acho que não deve ter muita surpresa. Agora, a escalação do time do Palmeiras, eu acredito que não. Agora a gente vai saber a interpretação de Abel em relação à força máxima. Acho que até agora na temporada ele mudou bastante, principalmente do meio para frente. Rodou, testou ideias. A gente sabe do Estevão, que é titular absoluto, mas a própria movimentação do Estevão a gente tem um pouco de dúvida se ele vai colocar o Estevão no meio, como ele tem feito, se ele volta o Estevão pro lado direito do ataque. Mas, assim, ele fez um jogo treino ontem, ele separou o time em duas equipes, fez contra o Sub-20. Então, ele fez o time branco e o time verde. Embora não tenha sido divulgado os times, a gente olhando as fotografias, a gente percebe uma tendência, né? O time branco, os jogadores que ele considera, talvez, opções para o segundo tempo, e o time verde, os times titulares. Só que a gente tem que lembrar que ele fez esse exercício, esse jogo treino aí, já está vendo as imagens aí. Quantos jogadores estão com seleções? 7? 8? Gente pra caramba, né? Piquerez, Emiliano, o Rios, Estevão, Gustavo Gomes, tem muita gente. Então, e muita gente que é do time titular do Palmeiras. Então, mesmo com essa dificuldade, o que a gente interpreta, né? Primeiro, teve um cuidado com o Paulinho. O Paulinho nem entrou em campo nesse jogo treino de ontem. Será que isso é por uma preocupação com o Paulinho ou mais um indicativo que o cuidado é tão grande, a preparação é tão grande para que o Paulinho esteja 100% para a estreia, que ele comece jogando, ou pelo menos tenha os 45 minutos iniciais contra o Porto? Isso é uma dúvida que eu tenho. Acho que é uma dúvida que o palmeirense também tem. O próprio Maurício vai jogar pelo lado esquerdo, como ele foi testado várias vezes, vai jogar pelo meio, mas ele briga com quem? Briga com o Estevão? O Estevão jogaria pelo lado direito e o Maurício centralizado. O Veiga, que foi titular nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, será que ele foi titular justamente porque o Abel está pensando que ele comece esse jogo contra o Porto? Então, são muitas dúvidas que a gente compartilha. Agora, uma coisa é certeza, né, Lofredo? O time que começa jogando um campeonato como esse, o Mundial, aí sim a gente vai ter uma ideia do que ele considera hoje a força máxima do Palmeiras. Mas eu não consigo cravar esse time titular. Eu consigo cravar a defesa, talvez. Consigo cravar a presença do Estevão, mas não consigo cravar exatamente na função. E não dá para saber se ele vai colocar o Vitor Roque ou o Flaco, porque o Flaco tem jogado bem também. Tem feito até mais gols que o Vitor Roque. O Vitor Roque teve uma boa sequência, mas realmente tem muita dúvida aí para essa estreia. Eu, pelo menos, não consigo cravar um time titular. São 7 jogadores titulares, 4 vagas em disputa, dependendo do esquema tático. O primeiro tático. Volante você coloca em dúvida também? Sim, o jogador do meio campo, que eu vejo como titular, é o Richard Rios. Que não está com o grupo. Porque está com a... Estevão, Richard Rios, Gustavo Gomes, Piquerez. E ficou no banco. Facundo a seleção ficou no banco. Mas esse e o Martínez. Depois não sabe porque está difícil para a Colômbia. E o Martínez, eles estão servindo as suas seleções. Tá? E ainda tem o Benedetti e o Luigi, certo? Que estão com a seleção sub-20. Esses nomes vão se juntar ao grupo nos Estados Unidos. Mas o Benedetti acho que estava no jogo treino ontem, Mari. Depois de amanhã, então, mas por alguma razão, então, ele vai depois de amanhã. Essa é a informação que eu tenho. Bom. Esses nomes se juntam ao grupo depois de amanhã. Vocês viram imagens? Você viu ele no Neymar, Jojo, nas imagens que a gente mostrou?
Não, no embarque não não, reparei saiu no o embarque, ônibus só... mas ele Não, tava é todo festa de mundo ontem. dentro. Na festa de ontem, ali ele tava recebendo... Eu não vi. Eu não reparei. não- Benedetti? Mas, não enfim, reparei. de qualquer maneira... Ah, todo mundo vai pra festa. Já sei o que você vai falar. O Benedetti, né? É que tava assim, se o Benedetti passar ali no bolo, sinceramente... Mas todo mundo quer receber esse carinho. Vamos falar que... Que todo mundo assim, não igualzinho. vou reparar. Todo mundo Você me igualzinho. desculpa que eu não vou reparar. Daqui 5 anos a gente vai estar falando diferente. Pode tá? ser, mas hoje, nesse bolo Conhecendo o Palmeiras. Nesse bolo aí, sinceramente, Então, não mas de vou qualquer reparar. maneira, estou dizendo isso porque alguns nomes ainda se juntam ao grupo depois de amanhã. Alguns por Mas eu causa ia das falar que o seleções. Richard Rios é titular, além da defesa, e o Vitor Roque. E o Estevão é titular no ataque. Então, você tem a defesa completa, um jogador do meio-campo e um jogador do ataque. Você já montou aí, beleza. Aí, a partir daí, as outras 4 peças, elas dependem, não dependem só da condição técnica física de cada jogador, depende da ideia que o Abel tem para a partida em relação a esquema tático e estratégia. Tá? E o grupo do Palmeiras é o melhor grupo que um brasileiro poderia pegar. Tem sua dificuldade, não vou dizer que é fácil, porque aí não tem nada muito fácil. Mas veja só, o Porto foi 3º lugar no Campeonato Português, é um campeonato que tem 3 times, o Porto foi 3º. Né? Às vezes tem 4, né? Mas assim, na maioria das vezes tem 3 times. Sport, Benfica, Porto. Isso, que é exatamente essa que foi a ordem. O Porto foi 3º no campeonato de 3 times lá de Portugal. Tem alguns jogadores na seleção portuguesa, mas o goleiro titular é bom. Goleiro bom. E outros são reservas. O Al-Ahly tem que ter um certo respeito pelo Al-Ahly, que o Al-Ahly é presença, o nacional. É a potência africana. O nacional do Egito, vocês sabiam, né? Que o Al-Ahly é o nacional. Ah, o Al-Ahly é o nacional? nacional. É Al, eu sei que é o, né? É o nacional do Egito, né? Al-Ahly é nacional. Se ele viesse jogar na Libertadores, ele cairia no grupo de Do Internacional, Nacional Bahia. de Medellín, Nacional do Uruguai. Tá. E o Inter de Miami tem uma atração, né, gente? Opa! Tem uma atração, mas não acho que tem enfrentamento, né? Então... Onde não tem enfrentamento? Você acha que não dá jogo? Não, eu acho que o Palmeiras, como time... Não é porque o outro time tem... Só porque tem o Messi. Só porque tem o Messi. Tem o Messi que vai ganhar, né? Isso. Então, tô até dando uma olhada aqui. O Inter de Miami é o 3º colocado, hein, gente? Ih, crise, hein? Na Conferência Christ. Leste. Christ. Lá é assim, Não tem baba aí, não tem Conferência baba aí, não. Leste e Conferência Oeste. Eu também acho que não tá molezinha, não. Não acho que tá molezinha, não. Em relação a outros grupos... Ah, sim. Isso aí é a Copa do Mundo de Clubes. Tá, não ok. tem moleza. Moleza. Tá. No comparativo com outros grupos, se você pegar o comparativo com o grupo do Botafogo, então é uma crueldade. Do Botafogo. Não, é porque eu acho que o do depois Botafogo... do grupo do Botafogo pega o grupo do Palmeiras, né? Ou seja, tá difícil para todo mundo. Quando o Palmeiras visualiza passar para as oitavas, Então, ele sabe que vai pegar ou o Botafogo, ou o PSG, ou o Atlético de Madrid. Isso é legal. Isso. É que o do Botafogo é que tá muito... A largada do Botafogo, difícil. ela é muito difícil. Ela é muito difícil porque o time americano do Botafogo, o adversário dos Estados Unidos do Botafogo, ainda joga em casa. Então, não é fácil não, mas assim, eu dou o grupo do Palmeiras. E por que os grupos do Palmeiras... Vocês já perceberam uma coisa? Que os grupos do Palmeiras, os confrontos do Palmeiras, são sempre os mais fáceis? Vocês sabem por quê? Que a gente brinca... Você já percebeu Palmeiras... que o Botafogo olha para o mais fácil e passa? E cumpre a obrigação? Não, veja só, porque o Mas, Palmeiras na brinca que o Palmeiras Libertadores se falava o oposto. Falava-se muito na dificuldade do grupo do Palmeiras. Do grupo do Palmeiras na Libertadores? Não, tinha o Bolívar na altitude. Só a altitude do Bolívar. O resto era, fácil. Com e o próprio outros... Bolívar é fácil, né? Fora de Acho que o grupo mais difícil era o grupo do Bahia Internacional. Isso, até por ter Bahia Internacional. Mas não se dava essa facilidade toda. O Palmeiras inclusive, quando? no sorteio da Libertadores para as oitavas de final, pegou o melhor adversário que podia de todos. Né? E no sorteio da Copa do Brasil também deu sorte. Pegou o mais difícil. Também deu na sorte. Copa do Brasil deu não, sorte, tô pegou o Ceará. Não, pegou agora, Corinthians e Palmeiras. Tô brincando, agora é difícil sorte, porque é Corinthians e só que Palmeiras. não, é difícil que agora, porque é Corinthians e Palmeiras. Mas a Assim, gente tem essa sensação. É o melhor momento para enfrentar o Corinthians também, mas... Porque não é o melhor momento para enfrentar o Corinthians. Porque a fase não tá muito boa. A fase não é muito boa. A questão da fase do Corinthians ser boa não é nem de campo. É que
O campo já não está muito bom. A estrutura vai destruir o campo. Vai destruir mais ainda. Então, isso vai facilitar o trabalho do Palmeiras. Mas quando a gente olha para o sorteio do Palmeiras e acha que o Palmeiras tem sorte porque só pega adversário baba, na isso verdade... que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. Na verdade, o Palmeiras é muito melhor que os adversários que são sorteados. Na maioria das vezes, você vai ter 2, 3 times que falam assim, esses aqui... Aí você tem um sorteio, que tem que sortear 8. Mas do outro lado, você tem 2 só que fariam frente ao Palmeiras. O Palmeiras é melhor que 6 daqueles. Então, sempre parece que o Palmeiras está pegando um adversário mais fraco, porque o time do Palmeiras é muito bom. Então, sempre quando você faz o comparativo com o outro, fala, ficou fácil para o Palmeiras. Exatamente. Ficou fácil para o Palmeiras é muito melhor que todos esses. Exatamente. Inclusive, não tem nenhuma dúvida que os adversários de grupo, né, no caso da Libertadores, que a gente já citou aqui, sentem quando caem no grupo do Palmeiras. Isso é óbvio. Adversário lá de fora, você pode pegar qualquer um do continente que vai sentir quando cair no grupo do Palmeiras. Isso aí não tem a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Bom, mas de qualquer maneira, a gente já botou na tela a estreia do Palmeiras é contra o Porto. Hoje, terceira força de Portugal. Estreia contra um europeu. O Palmeiras também tem essa questão vai pegar o Inter de Miami também em Miami. Isso. Não, mas não estreia, tá, beleza. Esse é o segundo jogo, né? Porque eu falei que o Botafogo tem essa dificuldade do Seattle, é que... E o Botafogo também, ele já é um pouco... acho que ele já tem a dupla nacionalidade, né? Que filho de americano, basta ser filho de americano para ser americano? Olha, hoje em dia, nem sendo americano, você pode ser muito americano. Joana tem essa resposta. Porque podem tirar a sua nacionalidade a hora que quiser. Por enquanto, tem uma pessoa de cabelo laranja, pode acordar e falar, vou tirar a nacionalidade de todas as pessoas e ninguém mais é americano. Porque hoje o dono do Botafogo é americano. Então, sendo filho de americano, é um pouco americano. Tem isso, tem que tomar cuidado. Mesmo a filha da Joana tem que tomar cuidado, porque um dia ele pode acordar meio assim, Nossa, eu não posso falar que ele pode acordar meio louco, porque todos os dias ele acorda meio louco. Bom, dito isso, era só para dizer que o Palmeiras estreia contra a terceira força de Portugal. E eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado quando vai pegar. Eu sei que você foi bem lembrado. O Botafogo estreia contra um americano que jogará em casa, né? Beleza. E o Inter de Miami joga em casa. Tem uma diferença, porque o Mas Seattle você já tá no Inter de Miami. Você acha que o Porto é baba? Não, o Porto não é baba. O Porto é um dos melhores europeus para se enfrentar na atualidade. Mas a gente está falando de uma estreia contra o europeu. De todos esses europeus que estão na competição, todos, se eu tivesse que escolher um para enfrentar, eu escolheria o Porto. Escolheria o Porto, tá? E o Inter de Miami em casa e o Seattle Sounders em casa é diferente. A torcida do Seattle Sounders é uma torcida mais vibrante, mais barulhenta, e a torcida do Inter de Miami é uma torcida mais contemplativa. Vai lá para assistir o Messi. Entendeu? Eu acho que é uma torcida mais... Eu não sei nem se eu chamaria de torcida. É claro que o Inter Miami tinha a sua torcida antes da chegada do Messi, mas é que virou uma atração turística, né? Tem muita gente que vai para ver o Messi, não é fã do time. Você vai em Orlando ver o Mickey e depois você vai para Miami ver o Messi. Exatamente. Bom, já vimos o grupo, vamos de seleção brasileira, então, porque o... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!